Bom dia, professora Daniele. Meu nome é André Lima e eu vou demonstrar aqui como é que eu fiz o exercício de grelha. A minha grelha, ela é invertida, uma grelha aqui engastada no ponto D, com uma extremidade livre no ponto A. O meu valor de Y, que é a carga, ficou em 4 toneladas por metro. E a minha força pontual, a minha carga pontual na extremidade da grelha, que é o meu valor de X, é de 1 tonelada. Então, eu tenho aqui uma extremidade livre de uma grelha com 3 elementos, são 3 barras, e ela está engastada aqui no meu ponto D. Ela tem uma carga aqui no meio, e cada elemento de barra tem um comprimento de 3 metros. Eu tenho 3 metros aqui, tenho 3 metros nessa barra, e tenho 3 metros de comprimento na barra AB. Então, eu vou começar resolvendo a grelha traçando o diagrama de força cortante, que é esse aqui embaixo. Aqui em cima eu representei a minha grelha. Então, fazendo o diagrama de força cortante, eu assumi a convenção positiva. Da esquerda para a direita, nós temos que o cortante, quando ele for para cima, vai ser positivo. Se eu vier resolvendo a minha grelha do sentido da esquerda para a direita, a minha força cortante, se estiver para baixo, será positiva. Essa aqui é a convenção positiva para resolver o diagrama de força cortante. Então, eu comecei a resolver o diagrama de força cortante do sentido da direita para a esquerda. Então, eu vou assumir essa convenção aqui, que significa que se minhas forças estiverem para baixo, na representação do diagrama, eu tenho que representar como positiva. Então, na barra B, começando pela barra AB, que é essa aqui, eu tenho uma força pontual no ponto A de 1 tonelada, que é a única força que eu tenho nessa barra AB, é 1 tonelada. Então, vindo para o meu diagrama, eu tenho aqui a representação de 1 tonelada da barra AB, no ponto A até o ponto B. Como ela está para baixo, e a convenção me diz que é positiva quando as forças estão para baixo, então eu represento como positivo no meu diagrama de uma força. Já na barra BC, eu tenho uma carga distribuída, cuja resultante vai ser 12 toneladas, porque eu tenho a carga de 4 toneladas para cada metro e tenho 3 metros de comprimento na barra. Então, multiplicando 4 por 3, eu tenho uma única força resultante da carga de 12 toneladas, que é aplicada aqui no meio da barra. Então, voltando para o diagrama, eu tenho a continuidade aqui de 1 tonelada, mais 12 toneladas para baixo, que é a resultante da carga, totalizando 13 toneladas para baixo. De acordo com a minha convenção, se eu tenho forças para baixo, essas forças são representadas como positivas no diagrama. Então eu tenho 13 positivos aqui no ponto C. E vai ser uma linha inclinada porque trata-se de uma carga distribuída. E no meu diagrama de força cortante, quando eu tenho cargas distribuídas na viga, eu represento como uma reta inclinada. E agora, para terminar, a gente tem a barra CD, e ela vai dar continuidade aqui na força cortante de 13 toneladas, que foi obtida pela barra anterior. E como não há nenhuma outra carga pontual ou carga distribuída na barra CD, como não há nenhuma outra força, nós vamos dar continuidade com o valor de 13 anterior que foi aplicado no ponto C. Então, a gente tem aqui 13, que é positivo, justamente por dar continuidade ao valor encontrado antes aqui. Então, essa foi a solução do diagrama de força cortante. Agora, eu vou representar aqui o diagrama de momento fletor para a minha grelha. Então, a gente vai começar com a barra AB. No ponto A,
No ponto A eu tenho a força de 1 tonelada aplicada, mas o meu momento fletor no ponto A é igual a 0, que foi representado aqui já na barra AB. E aqui eu tenho os cálculos separados para cada barra. Então eu representei aqui o momento igual a 0 na barra AB separadamente, onde começa aqui nesse ponto. E no ponto B eu tenho o cálculo do momento, que é a força de 1 tonelada aplicada no ponto A, multiplicada pela distância da barra AB, que é 3. Esse resultado vai me dar menos 3 toneladas vezes metro. De acordo com a minha convenção adotada, como eu resolvi da direita para a esquerda, que é a parte livre da grelha, se eu tenho um momento fletor girando no sentido anti-horário, ele será positivo. Isso significa que se eu tenho um momento fletor girando no sentido horário, esse momento fletor vai ser negativo. E no caso em questão, no ponto B, essa seção da grelha vai girar no sentido horário e, portanto, negativo, já que a força está sendo aplicada nesse sentido para baixo no ponto A. Então a viga vai girar, fixada no ponto B, ela gira no sentido horário. Então será negativo de acordo com a minha convenção. Então eu tenho menos 3 toneladas vezes metro, que é representado aqui por esse ponto menos 3. Agora, fazendo o cálculo da barra BC, nós temos a carga distribuída de 4 toneladas por metro, que vai me gerar uma resultante de 12 toneladas, por causa do cálculo do comprimento aqui. 3 vezes 4 vai gerar 12, que vai ser a minha resultante. Então, na barra BC, eu tenho um momento no ponto B, que é esse ponto aqui, igual a 0. Depois, para calcular o momento no ponto C, eu considerei aquela força que estava sendo aplicada no ponto A, ela é transmitida para o ponto B, considerando a distância de 3 metros até o ponto C, eu vou ter a multiplicação da força pela distância, que está representada aqui. Depois eu ainda tenho que considerar a minha resultante 12, que é a resultante da carga distribuída nessa barra BC. Eu vou multiplicar minha resultante 12 pela metade do comprimento dessa barra, que é 1,5. Então eu tenho aqui no meu cálculo 12 vezes 1,5. Como eu não tenho mais nenhuma força influenciando essas seções, eu posso terminar o meu cálculo. Então, menos 1 vezes 3 menos 12 vezes 1,5 vai resultar em menos 21 toneladas vezes por metro. Desculpe, menos 21 toneladas vezes metro, que vai ser representado no ponto C aqui, que é o total do momento fletor no ponto C para a barra BC. Como a minha carga nessa barra é distribuída, então eu já sei que o momento fletor ele vai ter que ser representado por uma parábola. E foi exatamente o que eu fiz aqui, uma parábola, que ela é representada por esse traço aqui. Eu calculei a distância do ponto médio entre os pontos que formam a parábola até a linha da parábola, resultando em 4,5 toneladas vezes metro. Essa distância eu calculei utilizando a fórmula clássica de QL2 sobre 8, que é a carga distribuída de 4 vezes o quadrado do comprimento da barra dividido por 8. Isso me resultou em 4,5 toneladas vezes metro. Como essa distância de 4,5 ela tem uma proporção pequena com relação a 21, eu sei que essa parábola ela não vai ultrapassar a minha barra. Então ela vai tocar na barra somente aqui no ponto B, que é igual a 0 no final, a parábola. Então eu tenho aqui a seção da barra BC. E agora, para terminar, a gente vai calcular a barra CD. Para o cálculo da barra CD, eu tenho que considerar o momento no ponto C. E eu calculei o momento no ponto C da seguinte forma. Eu considerei essa força de 1 tonelada
como se ela tivesse sido aplicada com relação ao ponto C. Então a gente multiplica 1 vezes a distância da força ao ponto C, que é 3 metros. Então no meu ponto C, eu tenho menos 1 vezes 3, que é menos 3 toneladas vezes metro. Lembrando que é negativo em função da convenção adotada, né? Eu tenho aqui essa força fazendo um giro no sentido horário, então o meu momento fletor, por eu estar vindo da direita para a esquerda, será negativo, porque vai ser contrário ao sentido indicado pela convenção. A mesma coisa eu apliquei na barra BC, eu esqueci de falar, mas eu adotei a convenção, por isso que ela é negativa. E no diagrama de momento fletor, os momentos fletores negativos nós representamos para cima e não para baixo. Então, continuando, eu encontrei o valor aqui de menos 3 no ponto C, que é representado aqui, dando seguimento ao diagrama. Como na barra CD eu não tenho mais nenhuma força aplicada, eu não preciso considerar outras forças quando eu for calcular o meu momento fletor no ponto D. Apenas as forças que estão à minha direita dessa seção no ponto D. E foi exatamente o que eu fiz. No ponto D, aqui, eu considerei a força que é aplicada no ponto A da minha grelha, que é de 1 tonelada, vezes a distância até o ponto D, no mesmo plano paralelo ao plano da barra CD. Essa distância, de acordo com a representação da grelha, vai ser de 6 metros, porque eu tenho 3 metros da barra AB e tenho mais 3 metros da barra CD. Então eu vou multiplicar 1 tonelada vezes 6 metros no ponto D, que está representado aqui, menos 12 vezes 3. Quem é 12? 12 vai ser a minha resultante na barra BC. Ela vai ser aplicada, eu vou ter que considerar a distância dela até o ponto D. Ela está sendo aplicada na barra BC, mas eu considero até o ponto D para poder calcular o momento fletor no ponto B da minha barra, no ponto D de dado da minha barra DC. E a distância dessa resultante ao ponto D será de 3 metros. Então eu multiplico menos 12 vezes 3. Por que menos 12? Porque vai fazer um momento, de acordo com a convenção, anti-horário. E o momento, o momento horário, no sentido horário. E o momento no sentido horário, de acordo com a minha convenção, que é da direita para a esquerda, será negativo. Então, ambos os momentos são negativos. E essa conta vai me trazer o resultado de menos 42 toneladas vezes metro, que é representado aqui no ponto D. E é negativo, aqui em cima. Então eu tenho aqui o meu diagrama de momento fletor para a grelha, né? Eu tenho 0 no ponto A, tenho menos 3 no ponto B para a barra B. Para a barra BC eu tenho 0 no ponto B, menos 21 no ponto C. E para a barra CD eu tenho um momento fletor de menos 3 toneladas vezes metro no ponto C e menos 42 toneladas vezes metro no ponto D. Agora, finalizando o exercício, nós temos o cálculo, o diagrama de momento torsor. E essa aqui é a convenção utilizada para traçar o diagrama, que é exatamente igual à convenção que a gente adota para o diagrama de força cortante e para o diagrama de momento fletor. Então, vindo da esquerda para a direita, o meu momento torsor, se ele tracionar a minha viga, ele vai ser positivo. Isso significa que se ele comprimir a viga, de acordo com a convenção, será negativo. Então, calculando o momento fletor para a barra AB, eu vou ter que ele é igual a 0, porque eu não tenho, de acordo com a minha grelha, aqui em cima,
apesar de eu ter uma força aplicada no ponto A, eu não tenho nenhuma outra força ou elemento que vai gerar um momento torsor nessa barra B. A força 1, ela gera um momento fletor na barra B, mas ela vai gerar um momento torsor na barra CB. E como eu não tenho nenhuma outra barra anterior a B, então eu não tenho momento torsor na minha barra B. Por isso que aqui é 0. Então, para a barra B, eu tenho um momento torsor igual a 0. Agora, calculando a barra BC, nós temos que considerar a força aplicada no ponto A. Porque essa força aplicada no ponto A... meu filho fazendo bagunça. Arthur! Eu estou fazendo um vídeo aqui. Então, dando continuidade aqui, a força aplicada no ponto A vai gerar um momento torsor na barra BC. E ela vai girar no sentido anti-horário. Segundo a minha regra da mão direita, se eu rodo a barra nesse sentido, ela vai então comprimir a barra BC, porque ela vai girar nesse sentido, e eu, segundo a regra da mão direita, ela vai comprimir, desculpe, é ao contrário, segundo a regra da mão direita, ela vai tracionar no ponto B a barra CB. Então vamos lá de novo. O momento vai girar no sentido horário, segundo a regra da mão direita, eu vou ter esse sentido, então realmente vai comprimir no ponto B. Não vai tracionar, vai comprimir. Vai girar no sentido horário, vai fazer esse movimento, com a regra da mão direita, o meu polegar fica para dentro e comprime a barra BC. Então, meu momento torsor, segundo a minha convenção, vai ser negativo na barra BC. Então, para calcular esse momento torsor na barra BC, eu simplesmente multipliquei a minha força de 1 tonelada pela distância, pelo comprimento da minha barra AB, que é 3. Então, 3 vezes 1 vai dar 3. Como está comprimindo a barra, nesse sentido aqui, a gente tem menos 3, que é o momento torsor negativo na barra BC. Então, a representação do diagrama na barra BC fica negativa em menos 3. Agora, calculando o momento torsor na barra CD, nós temos que considerar essa força, além da resultante da minha carga na barra CB. Então, fazendo essa conta aqui embaixo, para a barra CD, eu tenho 3 vezes 1, 1 vezes 3, aliás, que é a minha força do ponto aplicada no ponto A até o ponto C, né, que vai ser 3. Então eu tenho aqui 3 e tenho que considerar também, tenho que somar o momento causado, originado pela minha resultante de 12, que é a resultante da carga na barra BC. A resultante está sendo aplicada na metade dessa carga, mas considerando, com relação à barra CD, eu tenho que considerar a distância da barra CD. Então vai ser 12 vezes 3. Né? Não, desculpe. A minha resultante, eu tenho que considerar a distância da resultante com relação à barra CD. Essa distância é 1,5. Ela não é 3. Eu não considero esse comprimento aqui. Eu considero o comprimento da metade da barra BC. A resultante 12 está na metade da barra BC. Então vai ser 12 vezes 1,5, que é aqui. Então, somando esses dois momentos, o momento causado pela força de 1 tonelada na extremidade da grelha, mais o momento causado pela resultante da carga, nós temos o total de 21 toneladas força. Tonelada vezes metro, desculpe. E esse momento torsor vai ser positivo. Por quê? Porque quando eu giro a minha barra
Quando eu giro a minha barra CB no sentido, de acordo com as forças, vai estar no sentido anti-horário, vai estar no sentido... Isso, não, vai estar... Segundo a regra da mão direita, essas forças apontando para baixo, elas vão girar nesse sentido aqui, olha, a barra BC. O que, de acordo com a regra da minha mão direita, vai tracionar a barra CD. Então, meu momento torsor vai ser para fora da barra CD. E de acordo com a minha convenção aqui, o momento torsor, que é quando está para fora da barra, ele é positivo. Então, eu tenho que será mais 21 no ponto C, que eu representei aqui como mais 21. Aqui, em cima da barra, representando os valores positivos. Como eu não tenho mais nenhuma força aplicada até o ponto D, eu posso assumir que esse momento de torsor de 21 não tem influência nenhuma, então ele continua durante toda a barra até o ponto D. E aí, finalmente, a gente fecha o nosso diagrama. Fica 21 na barra CD, ficou menos 3 na barra BC e 0 de momento torsor na barra AB.